E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, mudou o mundo. Por que, na visão do filósofo John Locke, a humanidade resolveu criar governos? A resposta dele é basicamente a semente de muitas das democracias que a gente conhece hoje. Bora entender essa jornada? Para a gente entender direitinho esse raciocínio, nosso papo vai ter 5 paradas. A gente começa vendo como era a vida com liberdade total, no chamado estado de natureza. Depois, como isso leva a um acordo racional e qual é a verdadeira missão do Estado. Em seguida, a gente explora os limites desse poder e, por fim, a cartada final: o poder do povo. Tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta bem fundamental. Antes de existir qualquer governo, como é que era a vida? E por que, em sã consciência, a gente decidiu abrir mão de um pedaço da nossa liberdade? É exatamente esse quebra-cabeça que John Locke se propôs a resolver. Então, vamos lá para a primeira parte, o problema da liberdade natural. O Locke nos convida a imaginar a vida antes de qualquer regra, antes de qualquer estado. Um cenário de liberdade perfeita, mas ao mesmo tempo de um perigo que não dá trégua. E aqui já vem a primeira grande virada de chave do Locke. Para ele, o poder dos reis e governantes não vinha de Deus, nem era passado de pai para filho, nada disso. O poder político é uma invenção humana, algo que nasceu da nossa própria razão e do nosso consentimento. Uma ideia que, na época, foi um verdadeiro terremoto nas monarquias. E aqui a gente vê o grande paradoxo do estado de natureza. De um lado, é maravilhoso, né? Liberdade total, todo mundo é igual, e a única lei que existe é a da razão. Só que, por outro lado, essa liberdade toda é muito frágil. Sem ter um juiz imparcial para resolver uma briga, sem ninguém para garantir a segurança, a vida vira uma incerteza constante, um perigo a cada esquina. Tá, mas por que essa liberdade toda não funciona na prática? O Locke aponta 3 defeitos que são fatais. Primeiro, as pessoas tendem a interpretar a lei natural do jeito que for melhor para elas. Segundo, já que cada um é o seu próprio juiz, a vingança e o puxar a sardinha para o seu lado viram a regra. E terceiro, mesmo que alguém chegue a uma decisão justa, não existe uma força para garantir que ela seja cumprida. Ou seja, a liberdade sem segurança é pura instabilidade. Beleza? Então, diante desse cenário meio caótico, a razão humana aponta para uma única saída. É preciso fazer um acordo. É preciso escolher a segurança. É aí que entra a nossa segunda parte. E essa escolha racional vira uma coisa concreta, que a gente chama de contrato social. É um grande pacto. E ele acontece em 3 passos bem simples, mas muito profundos. Primeiro, todo mundo abre mão do direito de fazer justiça com as próprias mãos. Segundo, todo mundo concorda em viver de acordo com as mesmas regras. E terceiro, a gente se une para formar uma única comunidade, um corpo político. O resultado desse pacto é o que o Locke chama de Commonwealth, ou comunidade política. É como se a sociedade inteira virasse uma só pessoa, sabe? Uma entidade única, formada pela vontade de todo mundo. E a partir daí, uma nova regra passa a valer. A decisão da maioria representa o todo, sempre buscando o bem comum. Ok, criamos o Estado. E aí? Qual é a missão dele? A pergunta de $1 milhão é: para que, afinal de contas, o governo serve? A resposta do Locke é direta, reta e muito poderosa. Ele diz que o grande e principal motivo para as pessoas se unirem em sociedades é a preservação da sua propriedade. Mas, muito cuidado aqui, a palavra propriedade para o Locke tem um significado bem mais amplo do que a gente imagina. Isso aqui é a chave de tudo. Propriedade para o Locke não é só dinheiro, casa, terra. É o pacote completo dos nossos direitos que ninguém pode tirar. É a nossa vida, a nossa liberdade e, sim, também os nossos bens. O Estado, portanto, não existe para mandar na gente. Ele existe para ser o grande guardião desses nossos direitos fundamentais. Certo. Já sabemos o porquê da existência do Estado. Agora, vamos entender o como. Como é que essa engrenagem funciona para cumprir a sua missão de forma justa? A solução do Locke é brilhante de tão simples. O Estado vem para fornecer exatamente as 3 coisas que faltavam lá no estado de natureza. Primeiro, uma lei clara e conhecida por todos, para substituir aquela lei natural meio vaga. Segundo, um juiz imparcial, para acabar com o cada um por si e a vingança pessoal. E terceiro, uma força coletiva, para fazer a lei valer e botar um ponto final no vigilantismo. Tá, mas de onde vem a legitimidade do Estado para governar cada pessoa? O Locke diz que vem do nosso consentimento, e ele pode ser de 2 tipos. Pode ser expresso, tipo um juramento de cidadania bem explícito, ou pode ser tácito, que é mais sutil,
O simples fato de viver num lugar, usando as estradas, aproveitando a segurança, tudo isso já significa que a gente está implicitamente concordando com as regras daquele lugar. E agora a gente chega na última parte, e olha, talvez seja a ideia mais radical e poderosa de toda a teoria do Locke. O poder supremo, no fim das contas, não está com o governo. Ele continua com quem criou o governo. O ponto crucial é este. O poder do governo não é uma posse, é um empréstimo. É uma relação de confiança. O povo, que é o verdadeiro dono do poder, delega esse poder aos governantes com uma condição muito clara: que ele seja usado para o bem de todos e para proteger os direitos de cada um. Então, para a gente amarrar tudo, o estado ideal do Locke é uma criação racional e com limites bem definidos. Ele nasce da liberdade com uma única missão: proteger essa mesma liberdade. É um governo de leis, não da vontade de quem está no poder. Um governo fundado na ideia de que todos são iguais e que, acima de tudo, deve servir ao bem público. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta que ecoa através dos séculos. Se o poder do governo é só um empréstimo baseado na confiança, quem é que tem a autoridade final para dizer que essa confiança foi quebrada? A resposta que Locke dá para essa pergunta é a base da soberania popular e do direito à resistência, uma ideia que, sem dúvida, continua a moldar o nosso mundo até hoje.